Supremo Tribunal Federal decide que parlamentares podem solicitar informações do Poder Executivo. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão plenária e tem os detalhes. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Foi isso mesmo. Então, na sessão de hoje, primeiro os ministros julgaram a possibilidade de parlamentares solicitarem diretamente ao Poder Executivo informações públicas sobre a gestão. E também na sessão de hoje, os ministros julgaram uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que trata sobre as interceptações telefônicas realizadas por membros do Ministério Público. Vamos acompanhar agora na reportagem como foi a primeira parte da sessão de hoje. Por unanimidade, o plenário do Supremo decidiu que parlamentares, enquanto cidadãos, podem solicitar diretamente ao Poder Executivo informações e documentos públicos sobre a gestão. O caso foi analisado durante o julgamento de um recurso extraordinário de um vereador de Minas Gerais. A decisão, com repercussão geral reconhecida, vale para processos semelhantes em todo o país. O relator foi o ministro Dias Toffoli. O vereador, na qualidade de vereador, mas também de cidadão, ele tem o mesmo acesso. Um parlamentar não é menos cidadão do que um cidadão. Ele é, obviamente, até para ser parlamentar e elegível, ele há de ser um cidadão brasileiro. Se qualquer contribuinte pode examinar e apreciar as contas do município, o que não se dirá de um parlamentar municipal, é um direito imanente desse parlamentar. Em seguida, os ministros começaram a julgar uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, questionada pela Procuradoria-Geral da República, que estabelece uma série de critérios para as interceptações telefônicas. Para a PGR, não é possível que o Conselho determine essas regras. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que a resolução é constitucional e indica um padrão a ser seguido. A resolução não trata da imposição de uma linha de atuação ministerial, que poderia violar a independência funcional, mas apenas de uma padronização formal mínima dos pedidos de prorrogação. A propósito, ainda que no âmbito de uma mesma apuração, pode haver a atuação de mais de um membro do Ministério Público em momentos distintos. Assim, a existência de um grau mínimo de padronização atende aos princípios da eficiência e é altamente conveniente para a continuidade das investigações. O ministro Alexandre de Moraes considerou que partes da resolução ferem a lei das interceptações e a Constituição, entre elas, a obrigatoriedade de apresentar áudios gravados para pedir a prorrogação das investigações. O que o Conselho Nacional do Ministério Público fez na hipótese foi exatamente uma opção, que é uma opção institucional, do Ministério Público poder ele realizar diretamente a interceptação. E isso não só é norma processual de investigação, mas fere o artigo 5º, inciso 12, porque lá se estabelece respeito à forma legal. E a forma legal da 9296, assim, não autoriza. O ministro Edson Fachin seguiu o relator. Não vejo nesta resolução que o Conselho Nacional do Ministério Público tenha adentrado em qualquer matéria, por exemplo, atinente à validade da prova, ou alguma hipótese autorizadora de interceptação que desborde dos procedimentos administrativos e disciplinares que defluem da lei. E na segunda parte, votaram os demais ministros. Os ministros Rosa Weber, Luiz Fux e o decano Celso de Mello acompanharam o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, e consideraram que a resolução do Conselho é constitucional. Vamos acompanhar trechos dos votos destes ministros. A própria Constituição atribui esta competência ao Conselho, na verdade, tudo aquilo que disser respeito à atuação dos membros do Ministério Público está contido também neste poder, nesta linha, né, de descumprimento, não do exercício da atividade finalística, mas no descumprimento ou na forma de cumprimento dos deveres funcionais que ensejariam
a possibilidade da aplicação das penalidades. O Conselho Nacional do Ministério Público, visando a uniformização do proceder administrativo das interceptações telefônicas e, fundando-se na lei, estabeleceu regras que em nada colidem com a lei, convivem perfeitamente com a legislação primária. O poder de investigar em sede penal também compõe a esfera de atribuições institucionais do MP, como anteriormente mencionei, pois esse poder se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício por essa instituição das múltiplas competências que lhe foram direta e expressamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da República. Já os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes acompanharam o voto diferente apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, que diz que partes da resolução do Conselho são inconstitucionais. O ministro Marco Aurélio considerou que toda a resolução é inconstitucional. Vamos ver. A regra geral é a investigação ser feita pela Polícia Judiciária. O que está essa resolução a impor? Que todo tipo de inquérito terá que ter, numa interceptação telefônica, a interveniência do Ministério Público. Em toda. E isso pode criar obstáculos à investigação policial Brasil afora. Eu não me impressiono, não radicalizaria, em relação à disciplina do CNMP em face dos membros do Ministério Público, nas normas de organização e procedimento. Porque entendo que pode fazê-lo, como entendo que o CNJ pode fazê-lo. Agora, de fato, aqui se trata claramente de reescrever aquilo que está na lei. A norma regimental, a norma de caráter regimental, né, do poder de resolução, está modificando o texto. Mediante uma resolução, foi esse o rótulo que se deu a esse verdadeiro ato normativo abstrato autônomo, mediante uma resolução, se pretendeu como que aditar a lei orgânica do Ministério Público. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, foi a última a votar. Coube a ela desempatar o julgamento que estava em 5-5. Para a ministra, a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público não fere a Constituição. E sendo assim, por 6-5 por maioria, o STF manteve a vigência da resolução do Conselho. Vamos ver o voto da presidente. Que se tratam de medidas protetivas editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público para evitar eventual nulidade, por exemplo, de processo por violação de normas processuais. E o que se faz é um desdobramento, uma pormenorização do que se contém na lei a partir da atribuição constitucional conferida ao Ministério Público. E se leva em consideração os considerandos daquela resolução, tem-se exatamente a ênfase na validade e na legitimidade e efetividade da prova e da instrução processual de acordo com a Constituição e a lei, o que dá bem a ideia da legitimidade que se busca com esta resolução e com as normas nelas contidas. Para comentar a sessão plenária de hoje, nós vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Karina, boa noite. Boa noite, William. Qual foi o principal argumento da PGR nessa ação que foi julgada hoje, Karina? Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela questiona, vamos situar isso dentro do plano, uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público acerca do pedido e da utilização de um instrumento que é descrito na Constituição como próprio, e tem as regras estabelecidas também na Constituição e em legislação própria, para se promover, vamos dizer assim, por terceiros, a escuta telefônica sem que isso seja considerado crime, a chamada interceptação telefônica.
A Constituição garante a inviolabilidade das conversas telefônicas, mas permite que, por ordem judicial e para fins de investigação de um crime ou para se formar uma prova num processo penal, o juiz autorize essa escuta telefônica, em que os interlocutores não sabem que estão sendo gravados, para que isso sirva de provas e venha, eventualmente, a condenar aquelas pessoas envolvidas. O grande questionamento aqui, trazido pela Procuradoria-Geral da República, autora dessa ação direta de inconstitucionalidade, é que a resolução do Ministério Público, ela pode ir até ela existe dentro da Constituição apenas um poder regulamentar do que determina a lei, que, por conseguinte, regulamenta a Constituição Federal. O CNMP teria, à luz do que foi trazido pela PGR, extrapolado esse poder meramente regulamentar para estabelecer procedimentos e determinados parâmetros para que essa interceptação telefônica fosse utilizada pelos membros do Ministério Público. E fazendo dessa forma, teria inovado, criado o que não seria permitido por meio de resolução e estaria usurpando a competência privativa da União para legislar, por exemplo, sobre direito processual. Então, para o Procurador-Geral da República, teria havido uma exorbitância nesse poder regulamentar, sendo inovado, criado algo no ordenamento jurídico que não poderia ser feito nesse âmbito meramente administrativo, que é da competência do Conselho Nacional do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, outros ministros acabaram também entendendo que haveria essa exacerbação do poder regulamentar do CNMP, mas a maioria que se formou com o voto da ministra Carmen Lúcia foi no sentido de que o que se estabeleceu naquela resolução foi um procedimento padrão quando o assunto é interceptação telefônica, à luz do que determina a Constituição e também a legislação regente própria. E não teria havido nenhuma forma de usurpação da competência legislativa processual da União nessa resolução do CNMP. Então, nesse sentido, acabaram julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, tema que pode voltar amanhã, já que uma resolução do CNJ que trata desse tema também estava pautado para hoje, mas deve ficar para o julgamento amanhã, logo no início da sessão plenária. Você acompanha amanhã a partir das 14? A partir das 14 no direto do plenário. Certo.